Talvez você já tenha acordado um dia sentindo que o seu corpo não era mais o mesmo, que a sua casa não era mais um lugar seguro, que o seu nome dito por alguém doía mais do que qualquer silêncio. Talvez você já tenha olhado no espelho e não reconhecido a pessoa que te olhava de volta, porque a vida bateu forte demais e deixou marcas que ninguém vê de longe. Se isso já aconteceu com você, ou com alguém que você ama, então essa história é sobre você também, porque ela fala de cair, de quebrar, de sangrar por dentro e por fora, e de escolher, mesmo assim, levantar. Eu quero te pedir uma coisa antes de continuar. Se essa história tocar alguma parte sua, deixa um like aqui embaixo. Não é por vaidade, não é por número. É porque quando você faz isso, o algoritmo entende que mais pessoas precisam ouvir exatamente isso que você está sentindo agora. E quando você se inscreve, você permite que outras histórias como essa cheguem em alguém que hoje está trancado num quarto, achando que não existe saída. Você se torna parte da ponte que liga uma dor à esperança de outra pessoa. Agora respira fundo comigo, porque o que eu vou te contar não é fácil. É sobre uma noite que começou comum, com um cheiro de café esfriando na mesa, e terminou com sirene de ambulância cortando o bairro inteiro. É sobre um corpo que foi quebrado e uma alma que quase desistiu, mas que encontrou um motivo para costurar cada pedaço. Fica aqui comigo até o final, porque o que acontece depois do fundo do poço pode te surpreender mais do que a própria queda. O nome dela é Camila, e naquela época ela tinha 29 anos. Cabelo na altura dos ombros que ela vivia prendendo com qualquer coisa que achasse, uma caneta, um elástico velho, porque sempre estava com pressa. Ela trabalhava em uma papelaria no centro de Dallas, dessas que tem cheiro de caderno novo e de giz de cera, e todo mundo da cidade já tinha comprado alguma coisa com ela. Camila tinha um riso fácil quando estava com as clientes mais antigas, aquelas senhoras que compravam cartolina para neta e ficavam meia hora contando da vida. Mas em casa, o riso dela ia murchando aos poucos, como flor que não pega sol. Ela morava com o Marcelo, namorado de 3 anos, e no começo era tudo do jeito que a gente sonha quando é novo. Ele levava flores sem data, mandava mensagem no meio da tarde, só para dizer que lembrou dela, ajudava a carregar as caixas de papel sulfite quando o caminhão da papelaria atrasava. Só que aos poucos, as flores pararam, as mensagens viraram cobranças e a ajuda virou controle. Você já passou por isso? De ver alguém que você ama se transformar em alguém que você teme? E se fosse com você, você perceberia logo no início. Ou ia dar desculpa igual a gente sempre dá quando não quer acreditar? Nos primeiros meses eram coisas pequenas. Ele reclamava da roupa que ela escolhia para trabalhar, dizia que era curta demais, que os homens da rua iam olhar. Depois passou a conferir o celular dela quando ela tomava banho. E se tivesse mensagem de um amigo homem, mesmo que fosse só sobre um trabalho da escola, a noite acabava em discussão. Camila começou a apagar conversas, começou a evitar amigos, começou a diminuir para caber no ciúme dele. Ela se olhava no espelho do banheiro da papelaria e passava mais maquiagem para esconder a olheira. Mas não era só de cansaço. Era de noite mal dormida. Era de acordar com um grito. Era de dormir com medo do que podia acontecer se ela virasse de lado na cama e encostasse nele sem querer. Aos poucos, o corpo dela foi aprendendo a ficar tenso o tempo todo. Ombro duro, mandíbula travada, respiração curta. O corpo da gente guarda tudo, sabia? Guarda o susto, guarda a palavra que não foi dita, guarda o tapa que não veio, mas que a gente já esperava. No dia 7 de março, choveu desde cedo em Dallas. Uma chuva fina, dessas que molham sem fazer barulho, que deixam a cidade com cheiro de terra e com a luz meio cinza. Camila saiu do trabalho às 6h10, porque ficou ajudando Dona Lúcia a escolher lembrancinha para a festa da neta. Chegou em casa às 6h40. A chave nem tinha terminado de girar na fechadura, e ele já estava na sala com a televisão ligada em volume alto e uma lata de cerveja na mão. Ele perguntou onde ela estava. Ela respondeu que tinha ficado na loja. Ele disse que era mentira, que alguém tinha visto ela conversando com o dono da farmácia na esquina. Camila tentou explicar, tentou mostrar a sacola com o que Dona Lúcia esqueceu e que ela ia levar no dia seguinte, mas ele não queria explicação. Ele queria ter razão. E quando a gente discute com quem só quer ter razão, não existe palavra que resolva. Existe só silêncio. Ou existe explosão. Naquela noite foi explosão. O primeiro empurrão jogou Camila contra o móvel da sala.
O canto do móvel pegou na costela e ela sentiu o ar faltar, como se alguém tivesse apertado o pulmão dela com a mão. Ela tentou levantar, tentou falar que ia sair, que ia para a casa da mãe, mas ele puxou o cabelo dela e a trouxe de volta para o chão. Você já sentiu seu corpo pesar 1000 quilos de medo? E se fosse com você, você gritaria ou ficaria em silêncio para não acordar os vizinhos? Camila gritou. Gritou o nome da vizinha do lado, Dona Vera, que sempre deixava a janela da cozinha aberta. Gritou até a voz falhar. E foi quando veio o chute. O primeiro pegou na barriga, o segundo na perna, o terceiro no rosto. Ela lembra do gosto de sangue na boca, lembra do barulho do próprio nariz estalando, lembra de pensar que se fechasse o olho bem forte, talvez aquilo fosse só um pesadelo. Mas não era. Era terça-feira. Era 6h52 da noite. E era real. Quando os vizinhos conseguiram arrombar a porta, Marcelo já tinha saído correndo, deixando para trás a lata de cerveja amassada e o chão da sala sujo de vermelho. Camila foi levada para o hospital de Jales com múltiplas fraturas. Nariz quebrado, costela trincada, fêmur esquerdo fraturado em 3 partes, além de cortes no rosto e no couro cabeludo que precisaram de 23 pontos. O médico que atendeu ela, Dr. Henrique, disse para a mãe de Camila que se o chute na barriga tivesse sido 2 dedos para o lado, ela não teria chegado viva. A mãe de Camila, Dona Sônia, segurou a prancheta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E ali, no corredor do hospital, com o cheiro de álcool e com a máquina de café fazendo barulho no fundo, começou a segunda parte dessa história. Porque sobreviver ao quase morrer é só o começo. O difícil é aprender a viver de novo com um corpo que não obedece e com uma cabeça que não esquece. Os primeiros 15 dias foram de hospital, de luz branca acesa a noite inteira, de morfinas que faziam o tempo ficar estranho. Camila acordava e não sabia se era dia ou noite, se tinha dormido 10 minutos ou 10 horas. O rosto dela inchou tanto que os olhos quase sumiram. E quando ela se olhou no espelho do banheiro do quarto pela primeira vez depois da cirurgia, ela não chorou. Ela ficou em silêncio, passando o dedo na cicatriz que cortava a sobrancelha, descendo para o nariz com curativo, descendo para o lábio cortado. Ela pensou que nunca mais ia ser bonita. Pensou que nunca mais ia conseguir andar sem mancar. Pensou que nunca mais ia confiar em alguém. Você já pensou isso? Que a sua vida acabou antes de você morrer? E se fosse com você, que pensamento te manteria acordado de madrugada? A fisioterapia começou antes dela conseguir sentar na cama sozinha. Era uma moça baixinha, de cabelo preso, chamada Patrícia, que chegou no quarto com uma bola laranja na mão e falou bom dia como se nada tivesse acontecido. Camila quis mandar ela embora, quis dizer que não ia adiantar, que ela nunca mais ia andar direito. Mas Patrícia só puxou a cadeira, sentou do lado da cama e disse que a primeira coisa que elas iam fazer era respirar juntas. Respirar. Parece simples, né? Mas quando você quebra uma costela, respirar dói. Quando você quebra por dentro, respirar também dói. E ali, naquele quarto 203, Camila aprendeu que reabilitar o corpo é também reabilitar a coragem de sentir dor sem fugir dela. Foram 6 meses até ela dar o primeiro passo sem andador. 6 meses de chão, de tombo, de suor pingando na testa e de raiva. Raiva dele, raiva dela mesma por não ter saído antes. Raiva de Deus, raiva do mundo. Teve dia que ela jogou o copo de água na parede só para ouvir um barulho diferente do silêncio. Teve dia que ela quis parar tudo, que ela falou pra mãe que era melhor ter morrido ali na sala. E foi nesses dias que Dona Sônia fazia o que mãe faz. Sentava na beira da cama, segurava a mão dela e não dizia nada. Só ficava. Porque tem dor que não precisa de frase pronta. Precisa de presença. Você tem alguém que fica com você quando você não tem palavra? E se não tem, será que você pode ser essa pessoa para alguém hoje? Aos poucos, o corpo foi lembrando. O músculo da perna esquerda, que tinha sido cortado na cirurgia, foi respondendo aos estímulos da Patrícia. Primeiro um formigamento, depois um contrair leve, depois um sustentar o peso por 3 segundos. 3 segundos que pareceram maratona. Camila comemorou esses 3 segundos com lágrima e com riso ao mesmo tempo, porque quem já perdeu o chão sabe que ficar de pé é milagre. Ela voltou a andar, mancando no começo, depois com bengala, depois sozinha. O nariz foi reconstruído. A cicatriz na sobrancelha ficou, fina, como um risco de lápis que conta a história. Mas a reabilitação mais difícil não foi a do osso. Foi a do medo.
Medo de sair na rua e encontrar ele. Medo de ouvir uma moto e achar que era ele chegando. Medo de atender número desconhecido. Medo de amar de novo e se quebrar de novo. Você já sentiu medo de sentir? E se fosse com você, como é que se desmonta um medo que virou casa dentro da gente? Foi numa tarde de setembro, quase um ano depois, que Camila entrou numa reunião de um grupo de apoio no CRAS de Jales. Ela não queria ir. Foi Dona Sônia que insistiu, que disse que ela não podia ser só corpo em recuperação, que a cabeça precisava de colo também. Na roda tinha 7 mulheres. Tinha a Juliana, que tinha perdido parte da audição por causa de uma paulada. Tinha a Renata, que ficou 3 meses sem sair de casa depois que o ex quebrou todos os móveis. Tinha a Lívia, que era nova, 19 anos, e que tremia quando falava. Camila sentou na cadeira de plástico, cruzou os braços e ficou ouvindo. E foi ouvindo que ela entendeu que a dor dela tinha nome, tinha número, tinha lei. E que a lei, muitas vezes, não alcançava a sala de casa antes da porta ser arrombada. Naquela tarde, ela não falou. Mas quando chegou em casa, ela pegou um caderno que tinha ganhado na papelaria, desses de capa dura, e escreveu na primeira página: Eu sobrevivi. E embaixo: E se eu sobrevivi, eu posso falar. A virada não veio com festa. Veio com convite. A coordenadora do grupo, uma assistente social chamada Marta, chamou Camila para contar a história dela numa audiência pública na Câmara Municipal sobre Violência Doméstica. Camila disse não na hora. Disse que não era palestrante, que não sabia falar bonito, que ia chorar no meio e passar vergonha. Marta respondeu que não precisava falar bonito. Precisava falar verdade. E verdade a Camila tinha de sobra. No dia da audiência, ela colocou uma camisa azul que a mãe deu, prendeu o cabelo, passou um batom que ficava borrado na cicatriz do lábio, mas ela passou mesmo assim. Entrou no plenário com a bengala que já não usava mais, mas que levou por segurança, e sentou na primeira fila. Quando chamaram o nome dela, a boca secou. O microfone fez aquele barulho de ligado, e o silêncio da sala pareceu pesar nas costas dela. Ela olhou para frente. Viu Dona Sônia com a mão no peito, viu Patrícia com os olhos cheios de água, viu as meninas do grupo de apoio e respirou fundo do jeito que aprendeu no quarto 203. Ela contou tudo. Contou da flor que virou controle, contou do empurrão, contou do gosto de sangue, contou do medo, contou da fisioterapia, contou dos 3 segundos de pé. E quando ela contou que o Marcelo foi solto 2 dias depois porque a delegacia entendeu que não tinha flagrante, a sala inteira fez um barulho de indignação que parecia onda. Naquele dia, Camila não mudou a lei. Mas ela mudou o jeito que a cidade inteira olhava para o problema. Porque quando a estatística ganha rosto, ganha nome, ganha cicatriz, ela deixa de ser número e vira gente. E gente a gente protege. Você já percebeu que a sua história pode ser a chave que abre a porta para outra pessoa sair da jaula? E se fosse com você, você teria coragem de usar a sua cicatriz como mapa? Depois da audiência, as coisas aceleraram. Camila foi chamada para dar entrevista na rádio local, depois para um canal no YouTube da região, depois para uma palestra numa escola estadual. Ela falava sem roteiro, falava como quem conversa na cozinha e por isso as meninas entendiam. Ela dizia que reabilitar o corpo é fisioterapia, mas reabilitar a vida é decisão. E que decisão, às vezes, é só não voltar para casa depois da primeira ameaça. É bloquear, é denunciar, é pedir medida protetiva, é contar para alguém. Ela repetia uma frase que virou semente. A sua vida vale mais do que a vergonha de contar. A sua vida vale mais do que a vergonha de contar. E cada vez que ela repetia, alguém na plateia chorava baixinho, porque reconhecia a própria história na frase dela. O clímax da jornada dela não foi quando ela voltou a andar. Foi quando ela encontrou ele de novo. Era uma manhã de sábado, feira livre, cheiro de pastel e caldo de cana. Camila estava comprando mexerica com Dona Sônia quando viu o Marcelo do outro lado da rua. Ele estava mais magro, com barba por fazer. E quando o olho dele cruzou com o dela, o corpo dela lembrou. A perna esquerda tremeu, a respiração ficou curta, o coração quis sair pela boca. Ele começou a atravessar na direção dela, e por um segundo, tudo parou. A feira ficou em silêncio na cabeça dela, e ela só ouvia o próprio sangue no ouvido. Ele parou a 2 metros, abriu a boca para falar alguma coisa, e foi aí que aconteceu. Camila sentiu o chão firme embaixo do pé. Sentiu a cicatriz na sobrancelha. Sentiu os 3 segundos de pé no quarto 203. Sentiu a mão da mãe do lado.
E em vez de abaixar a cabeça, ela levantou o queixo. Ela não gritou, não xingou, não correu. Ela só disse com a voz que aprendeu a reconstruir: Chega! E deu as costas. E saiu andando. E cada passo doeu, mas nenhum passo doeu mais do que ficar. Naquele dia, ela entendeu que a grande virada não é quando o outro muda. É quando a gente muda o que faz com o medo que o outro deixou. A partir dali, Camila transformou a dor em projeto. Juntou com a Marta, com a Patrícia, com as meninas do grupo e criaram o Projeto Recomeçar. Era simples. Acompanhamento jurídico para a mulher que queria denunciar, acompanhamento psicológico e aula de defesa pessoal com uma professora voluntária que ensinava que a primeira defesa é a autoestima. Elas iam nas escolas, nas igrejas, nas empresas e falavam. Falavam de ciclo de violência, falavam de como o amor não aperta, não diminui, não isola. Falavam que medida protetiva não é exagero, é direito. E falavam que se a lei não chega, a gente faz a lei chegar. Em 2 anos, o projeto ajudou a protocolar um abaixo-assinado com 12 mil assinaturas em jails e região, pedindo mudança no atendimento das delegacias, pedindo sala reservada para a vítima, pedindo equipe especializada. O prefeito recebeu, a Câmara votou e a delegacia da cidade ganhou a Sala Lilás, com brinquedoteca para o filho da vítima não ficar ouvindo o depoimento da mãe, com psicóloga de plantão, com porta que tranca por dentro. Camila não virou política. Virou ponte. E ponte não aparece na foto da inauguração. Mas sem ponte, ninguém atravessa o rio. Ela aprendeu que reabilitar é verbo diário. Tem dia que a perna dói no frio, tem dia que o pesadelo volta, tem dia que ela ainda se assusta com o barulho de porta batendo. Mas agora ela sabe o que fazer com a dor quando ela chega. Ela escreve, ela fala, ela caminha, e ela entendeu que transformação não é virar outra pessoa. É voltar a ser você, depois que tentaram te convencer que você não valia nada. O que ela aprendeu? Que a gente não precisa ser forte o tempo todo, mas a gente precisa ser honesto com a própria ferida. Que pedir ajuda não é fraqueza, é estratégia. Que o corpo lembra, mas a alma escolhe. E que a escolha, mesmo pequena, mesmo trêmula, mesmo com a voz falhando, é o que separa quem sobrevive de quem vive. Hoje, quando Camila conta essa história, ela termina sempre com os olhos no olho de quem ouve. Ela diz que se você está num lugar parecido com o que ela esteve, você não está sozinho. Diz que a vergonha é do agressor, não é sua. Diz que a sua história não termina no chão da sala. Diz que tem vida depois do chute, tem riso depois do curativo, tem amor depois do medo. E diz que se você não acredita em você agora, tudo bem, porque tem uma rede de gente aqui fora que acredita por você até você conseguir acreditar também. A mensagem que fica é essa: a gente não escolhe a queda, mas a gente escolhe se levanta. E levantar às vezes é só estender a mão e deixar alguém ajudar. E é por isso que eu te peço agora. Comenta aqui embaixo o que essa história mexeu aí dentro. Se você já passou por algo assim, divide com a gente no seu tempo, do seu jeito. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, manda esse vídeo para a pessoa. Fala de onde você está assistindo: Jales, São Paulo, Acre, Portugal, Japão, não importa. O que importa é que a gente se encontre nessa rede que não deixa ninguém cair sozinho. Você não é um número. Você é uma história. E a sua história importa. Fica com a gente, porque quem sobrevive junto, recomeça junto. E o recomeço, minha amiga, meu amigo, é o lugar mais bonito que existe.